Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Aprove a Deus preparar esse momento incrível para poder estar testemunhando do meu grande amor que Deus faz na vida de um homem, de uma mulher, quando teme o seu nome. Deus é maravilhoso. E estou aqui com o presbítero Edilson, meu esposo, né? Que Deus o encontrou lá do outro lado, não conhecíamos, a não ser assim, ministerialmente falando, porque eu fui ministrar em um grande congresso, muitos anos, 30 e quase 5 anos atrás, na terra dele, Rio Grande do Sul, Parobé, e ali ele me conheceu, mas só que eu não lembrava dele. Ele serviu ao Senhor como diácono naquela igreja e naquela correria de estar atendendo um ao outro, não tive oportunidade de conhecer o presbítero Edilson. Mas olha como tudo aconteceu. Em 2023, como todos sabem no meu testemunho, tive grandes percas, inclusive perdi o meu esposo, fiquei 4 anos e 5 meses aguardando no Senhor, não que eu tivesse interessado em casar novamente, mas o propósito de Deus está acima do meu, a vontade de Deus soberana está acima de tudo e de todos. E o que aconteceu? Em 2023, e com muitas dificuldades ministerialmente, que quem serve a Deus e tem o cargo que eu tenho como missionária, sabe como é difícil andar sozinha, viajar só, trabalhar só. E eu disse a Deus, se o Senhor quisesse que eu ficasse na obra dele, sozinha, fazendo a obra dele como eu estava, eu ia agradecer a ele. É difícil demais, mas eu ia agradecer a ele. Mas eu disse a Deus, a minha vontade está, Senhor, abaixo da tua. Se tu tens alguém para minha vida, agora é a hora. Só que eu quero assim, Senhor, tu me mostre para essa pessoa que tu tens como vai ser o meu esposo, tu me mostra a minha pessoa para ele. E que ele venha a mim e fale que o Senhor mostrou a minha pessoa para ele. Senão eu não quero ninguém. E aqui está o presbítero Edilson, a qual o Senhor visitou, alcançou lá no Rio Grande do Sul. E agora eu vou deixar ele falar como que o Senhor alcançou ele. Boa noite, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor. Então, tudo que a missionária Senivalda acabou de falar é algo que nenhum de nós esperávamos, talvez, porque a vida, ela costuma, eu digo, nos pregar peças e ela dá uma volta que às vezes nós não esperamos. E tudo começou na minha vida em 2021, quando deu uma mudança assim de 360 graus. Eu comecei a viver um período que eu não havia vivido ainda. Começou a acontecer uma série de coisas, Deus começou a trabalhar diferente na minha vida e começou a retirar o que não poderia ficar mais na minha vida. E o tempo foi passando, entrou 2022, eu comecei a ter alguns problemas de saúde e a coisa foi ficando um pouquinho mais apertada. Em 2023, a coisa ainda apertou um pouquinho mais e eu lembro que um dia o Senhor falou para mim, eu vou te deixar só. Tu vai depender única e exclusivamente de mim. E eu confesso que eu assustei com essa palavra de Deus para o meu coração. Eu não imaginava o que vinha pela frente. Só que final de 2023, eu fui ao médico fazer um exame de rotina e nesse exame eu descubro algo que nenhum de nós gosta de descobrir. Veio um diagnóstico de câncer. Câncer de ordem assim agressiva e que para os médicos não tem cura. Então eu entrei nessa situação, mas em momento algum eu fiquei preocupado ou desesperado ou perdi o sono. Aí eu lembro que uma noite eu fiz a cirurgia e alguns meses depois da cirurgia eu estava com muita dificuldade. Eu lembro que foi num dia que eu retornava da quimioterapia. Era muito frio, inverno. Eu estava com muitas dores no corpo, estava só eu na minha casa, eu e Deus. E eu disse, Deus, e agora? O que vai acontecer? Eu lembro que era por volta de 11 horas da noite, eu entrei no meu quarto e fechei a porta e com muita dificuldade dobrei os joelhos. E eu disse algo para Deus naquela noite. Deus, se o Senhor me tirar desta situação com saúde, com vida,
eu vou fazer a tua obra. Eu e você, Senhor, ninguém mais. Eu fui orando desta forma. Só que no meio da conversa com Deus, a minha oração mudou. E eu disse para Deus, mas se o Senhor tiver alguém para mim, em algum lugar, eu preciso que o Senhor me mostre essa pessoa. Se não for assim, eu não vou crer. Tem que mostrar para mim. Eu orei durante algum tempo e voltei deitei na minha cama e dormi. 3 horas da manhã, pontualmente, o Espírito Santo me acordou. E ele disse, levanta, varão, que eu preciso falar uma coisa para você. E eu lembro que com muita dificuldade eu desci da cama, dobrei o joelho enrolado num edredom, que era muito frio, no sul é muito frio. E aí eu fiquei uns 2-3 minutos prostrado ali e ele disse, pode voltar a dormir que eu vou falar contigo dormindo. E eu voltei a deitar na cama e imediatamente peguei no sono. E durante esse sono Deus me revelou algo muito profundo. Me trouxe uma visão em sonho, aonde Ele me mostrou, essa que está aqui do meu lado, que hoje é minha esposa, a missionária Senivalda. Eu diria que jamais eu imaginaria que um dia eu estaria do lado dela. E Deus trouxe com tantos detalhes, que a visão assim foi tão profunda que eu fiquei assustado. Eu perdi o sono o resto da noite, não dormi mais, acordei pela manhã apavorado. Assim, em estado de pavor. Ficou mesmo apavorado. Porque há 30 anos atrás, digamos, eu havia visto ela ministrando na minha cidade, na minha igreja, num congresso de círculo de oração, um evento grande que ocorre lá, e eu nem imaginava, né, nada. E de repente Deus me traz essa visão, me mostra ela numa situação aonde, quando eu estava no meio daquela visão, surgiu um ser todo de branco do meu lado direito e ele disse para mim assim, ela não está aqui porque ela quer, ela recebeu uma ordem para estar aqui e ela é como Ruth foi para Boaz. Ela será a Ruth na sua vida e você será o Boaz na vida dela. Aí eu assustei ainda mais, né? Glória a Deus. Irmãos, porque a coisa foi muito profunda. E de repente, eu estava numa viagem missionária, isso em 2024. Nossa oração foi em 2023. Em 2023 ainda o Senhor mostrou a minha pessoa para ele. E em 2024 eu estava numa viagem missionária e voltando no aeroporto de Brasília. Né? Eu já estava olhando uns 2 meses antes um recado desse moço aqui. Ele dizia, bom dia, boa tarde, tudo bem? E eu não respondia, porque eu não costumo responder as pessoas que eu não conheço. E eu não conhecia ele, na realidade eu não conhecia. Era raro eu falar alguma coisa no WhatsApp. Mas voltando aqui para São Paulo e no aeroporto de Brasília, eu recebi um áudio. Eu disse, nossa, esse rapaz nunca me mandou um áudio. Não é agora que vai me pedir oração. Estou aqui no aeroporto, nem vou ouvir esse áudio. E deixei para ouvir aqui em São Paulo. E ouvindo esse áudio aqui em São Paulo, eu me lembrei que no áudio ele falava sobre uma grande amiga lá do Rio Grande do Sul, que mora também em Parobé. E aí eu me interessei em saber desse rapaz. Foi quando eu liguei para essa amiga e perguntei que moço é esse. E tinha entrado no meu WhatsApp há 2 meses. E aí a conversa foi longa e muito profunda, porque ela disse, não, esse moço é obreiro daqui, da minha casa, né, da casa de Deus, onde eu congrego, um homem de Deus, porém, está passando uma fase difícil na saúde, teve câncer, está fazendo químio. Eu quero te dizer que essa notícia para mim não me abalou, não me abalou. Se fosse outra pessoa, naquele momento tinha encerrado ali sua carreira. Mas não me abalou. Pelo contrário, um desejo mais ardente no meu coração de conhecer esse moço. Mas só que nós paramos por aqui. Não continuamos. Só em conversa, de áudio, de vídeo, que com muita dificuldade eu fiz uma chamada de vídeo um dia para ele e nós começamos assim a conversar, mas sem compromisso. Até que um dia ele disse assim, eu quero te pedir namoro. Lembra? Lembro. Você quer namorar comigo?